Olá, pessoal. Graça e paz. Mais um Pode Crer começando para a glória de Deus. Irei deixar para vocês um versículo na palavra do Senhor que está lá em João, no capítulo 8 e no versículo 12, que diz assim: Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amém, queridos? Como sempre, eu deixo um conselho para vocês. Meditem nas Escrituras, meditem na palavra de Deus noite e dia. Ela é a nossa bússola, é a palavra do Senhor que é a nossa direção. Amém? Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Pode Crer, a mais um podcast. Hoje nós estamos na cidade de Brasília e hoje a nossa convidada é a pastora Lene Lopes. Pastora, a paz do Senhor. Pai do Senhor. É uma honra muito grande estar Obrigada. entrevistando a pastora, conhecendo a pastora. E louvo a Deus pela tua vida e muito obrigada por ter aceitado esse convite para falar um pouco da sua vida, da sua trajetória de vida, né? Quem foi Lene? De onde veio? Fala pra gente. Conta um pouco sobre a sua infância, né, sua adolescência e hoje, como está, para chegar a, né, estar pastora ou ser pastora. Como foi esse trajeto? Por favor, meu amor, fique à vontade. Quem foi Lene? Essa é uma pergunta que eu mesma me faço. Lene foi uma criança criada no meio turbulento, meio ao tráfico, droga, abusos sexuais. Meu pai era estelionatário, traficante. Deus escolheu agora, morreu missionário em nome de Jesus. Foi uma infância. Eu não lembro de ter estudado. Nas minhas memórias, lembranças, não lembro de pegar uma boneca. Sabe aquele momento assim, criança brinca de boneca, casinha, não tenho essas lembranças. Sim. Foi uma época que, por mais que entre ano e sai ano, fica cravado na memória. Sim. Cresci num lar totalmente desestruturado. Meu pai, o sustento que ele trazia era através do tráfico, do estelionatário. A maioria da infância minha foi indo para a porta de presídio, pegar marmita para comover, né, o outro lado. Meu pai, quando chegava, era às vezes muito agressivo, não com nós filhos, mas com a mãe. Minha mãe não usava droga, minha mãe não bebia, mas diante dessas idas e vindas de presídios, ela começou a ficar, na época não se falava em depressão como hoje. Hoje eu posso entender que ela estava com depressão. E eu lembro que uma vez ele chegou, ele dentro dos matos, que ele tinha passado por uma rebelião em um certo presídio, Francisco das Chagas Silva. E eu lembro que ele chegou já revoltado e faqueando ela, e eu acho que eu tinha uns 6 anos. E aquela cena ali até hoje é cravada na minha mente, na minha memória. E ali ela começou a usar drogas, ela começou a deixar de vender para consumir. E dali ela começou a ir para as lojas e furtar. E eu lembro quando eu tinha na faixa de uns 6, 7, 8 anos, ela me levou para me ensinar como furtar. E eu lembro que eu peguei uma cola e botei entre as pernas e saí correndo, gritando, parece que era um troféu. Só que quando eu cheguei na praça, que eu mostrei para ela sentou e ela começou a chorar e dizer assim, o que eu tô fazendo? Né? E ali a minha mãe foi só decaindo, ficou 11 anos preso no núcleo de custódia aqui em Brasília, e ali ela adquiriu HIV, ela morreu sozinha, totalmente destruída, e aquilo ali já foi ficando na minha memória até hoje, cravado. Passou um certo tempo, o Conselho Tutelar com juizado de menores, na época era chamado só juizado de menores, localizou a minha avó que morava no Maranhão. Sim. E nos mandou para lá.
Qual idade a senhora tinha Nesse percurso nesse para ir para o percurso? Quando a senhora Maranhão, perdeu sua mãe? quando eu perdi a minha mãe, eu já perdi, acho que eu já tinha uns 20 ou quase 30. Sim. Só que a gente ficou quase 15 anos Separadas porque ela separada. estava presa, no caso. Não só porque ela estava presa, porque eu fui para o Maranhão. Ah, sim. E eu comecei a manter distância mesmo, de pai, de Sim. mãe, comecei a aprender a me virar na rua, comecei a fazer os meus, como a gente dizia antigamente, os meus próprios corres. Sim. E ali, antes de eu ir para o juizado de menores, eu lembro que o meu pai, ele levava muito amigos para dentro da casa. E esses amigos, em meio a drogas e bebidas, ali começou os primeiros abusos sexuais, né? E eu não entendia muito. Lembro que eu conheço o nome de cada um até hoje, que a gente nunca esquece. E era cada vez aqueles abusos mais agravados. E minha mãe começou a perceber, reclamar, mas nada podia ser feito, porque naquela época, até hoje, nos dias atuais, é muito difícil a família acreditar no que está acontecendo. Então eu comecei a ir para a rua, eu comecei a me envolver com drogas lá na rua, aqui em Brasília ainda. Comecei a me envolver com gangues na época, tinha muita gangues aqui em Brasília, tinha uma chamada GDF, a qual eu me envolvi muito com ela, que foi a primeira vez que eles mataram um rapazinho, e em meio a isso eles queriam a outra gangue me enterrar junto, e ali o juizado de menor, já eu com 8, 9 anos, me pegou e levou, me entregou para minha família no Maranhão, que era a minha avó. Quando ela me entregou para minha avó, eu acho que eu tinha uns 8 para 9 anos, eu comecei a morar com a minha avó e eu achei que eu ia ter uma vida melhor, mais tranquila. Só que a minha avó não tinha condições nenhuma, Nordeste. Então nós passávamos muita necessidade ali, muita mesmo. E o meu avô, em meio a 8, 9, 10, 11 anos, 12, era abuso de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite. E não era só aquele abuso de toque. Sim. Era literalmente os abusos. Estupro. Tanto é que ele viu as minhas primeiras gravidez e depois me dava os remédios. A minha avó nunca percebeu. Se ela percebeu, acho que ela ficou bem calada, mas eu acho que o amor que ela tinha por mim, eu acho que ela não percebia mesmo, não. Porque ele, ao mesmo tempo, na frente dela era carinhoso, por trás era ameaçador, e eu não queria voltar para Brasília. E eu lembro quando eu fiz 12 anos, eu saí de casa, resolvi sair de casa e voltei para Brasília. Fiquei aqui em Brasília, voltei para as gangues, comecei a me envolver no tráfico, comecei a me envolver com as coisas erradas, comecei a morar na rua e sempre sem querer envolvimento com a minha atual família, né? Não queria contato com a minha mãe, que já estava presa, e muito menos com meu pai, que estava preso também. Então, não queria contato com irmãos, com ninguém. Foi quando comecei a perder, né, os meus familiares em meio por causa da droga, acertos de contas. Perdi o meu primeiro irmão no Castelo de Grayskull, ali na Ceilândia, cortaram a língua dele. Aí depois perdi o outro irmão com mais de 16 tiros na cabeça. Eu tenho uma irmã que ela tem 28 anos desaparecida aqui em Brasília. Sim. Ela deixou 6 filhos e simplesmente ela deu tchau e sumiu. E a gente não sabe se morreu, se foi embora. Sim. Não sabemos o que aconteceu com ela. E, meio essas idas e vindas, eu comecei a vestir roupas masculinas, comecei, como se diz, me achar menino. Sim. Né? Então, eu comecei meio aqueles tantos de abusos sexuais entre os amigos do meu pai, um irmão que eu tinha, o meu avô, então eu me achava menininho, mas eu não tinha aquele envolvimento com mulheres, eu só me vestia, né? E fui para Belém. Em Belém do Pará, foi quando eu me envolvi verdadeiramente, pior ainda, no tráfico, meio ao tráfico de drogas, e ali eu fui levado para um dos acertos de conta, a qual ali eles queriam raspar minha cabeça, apanhei muito nesse acerto de conta, só que eu orava muito a Deus na época e pedia só para Deus me livrar daquilo, que eu ia mudar, né? A pessoa que eu era na época.
porque as pessoas me olhavam, eu já estava puxando faca, já estava agredindo, eu era uma pessoa muito agressiva. E cresci sem amor nenhum, nem em casa, nem em família, nem em rua. Aprendi a me virar. Quando foi lá nessa cidade de Belém do Pará, onde eles me levaram para o acerto, e pela misericórdia de Deus, hoje eu sei que foi Deus, eu consegui me livrar daquele acerto. Consegui fugir daquele acerto de contas. Mas eu já estava totalmente, toda arrebentada, né? Quase morta. Cheguei na BR, consegui pegar um carro de carona e fui para a cidade do Pará. Quando eu cheguei na cidade do Pará, tinha 3 mulheres no escuro me esperando, porque quem era levado para o acerto não voltava. Então, se eu voltei na mente delas, eu tinha falado alguma coisa grave. E ali eu lembro que eu peguei umas 16 facadas, que tem espalhado todo o meu corpo. E ali um rapaz, meu irmão, interferiu e me botou. Eu fiquei mais de 32 dias dentro do mato, me tratando com as ervas lá dos índios que tem lá, para me recuperar, para ir embora. Só aí já foi 2 livramentos, né? De ter se escapado do acerto de contas e desse atentado depois, né, pastora? Sim, 2 livramentos Sim. aí, só que eu ainda não conhecia Deus. Sim, né? sim. Desde pequenininha a gente sempre teve envolvimento com Umbanda e Quimbanda. Então, Ótimo, você tocou nesse assunto, que eu já ia lhe fazer uma pergunta. A senhora falou que houve um momento, né, que a senhora pedia a Deus, me ajuda. A senhora conhecia alguma igreja Deus, ou Deus hoje, como hoje, ou a senhora tinha uma outra religião? o meu pai, ele nunca declarou a religião que ele era, mas ele tinha um livrinho preto, que Sim, depois eu fui saber, né, que era o livro da capa preta, São Cipriano, se eu não me engano o nome. Era um livrinho que ele fazia de oração, que sim. muitas das vezes a polícia entrava e ele Hum, botava um cabo de vassoura e a polícia não via ele. Então ali, e ele sempre falava o nome de Deus, Deus, entendo. né? Então ele sempre dizia, na hora do aflito você chama Deus, então eu chamava Deus. Sim. Só que durante a infância, de vez em quando tinha alguém que nos levava, né, para igreja evangélica. Então eu chamava Deus, independente de saber se era o Deus que eu sirvo hoje, ou se era Satanás, Lucifer, chamava Deus porque era o que o meu pai ensinava. O que ele No falava? aflito, porque a gente via ele fazendo as rezas, as orações lá daquele livro preto, né? Então a gente chamava Deus. Então ali eu clamei Deus e tive o livramento. Que hoje eu tenho certeza que foi Deus mesmo Sim, que me que te deu o livrou. tamanho dos livramentos. Isso. Mas a senhora chegou a frequentar a Umbanda? Aí foi a época que eu peguei essas 16 a 20 facadas, Sim, fui para São Luís do Maranhão, onde a sim. minha avó morava. Lá onde a minha avó morava foi quando eu conheci o meu esposo, que hoje é pastor, e meu esposo ele era ativo desde criança da Umbanda e Quimbanda, Sim. né? A família toda, ele também, a religião, nós não estamos falando contra, né? Sim. A Só cultura, relatando o que o que aconteceu. aconteceu. E ele era, e lá eu conheci ele dentro da Umbanda. E em meio a isso, quando eu cheguei em São Luís, do Maranhão, eu conheci uma pastora antes de conhecer meu esposo. E essa pastora falou muito de Jesus para mim, Jesus mesmo, fez trabalho de libertação comigo, só que eu não conseguia firmar meus passos na igreja. Sim. Então, eu consegui conhecer meu esposo e comecei a frequentar a Umbanda e comecei a gostar. E em meio ao frequentar ali, eu dançava, tinha as roupas, tinha as canções, só que eu fiquei num período lá de uns, no máximo 6 meses. Só que o meu esposo era um dos filhos, né, da casa. E ali realmente eu frequentei, fiz coisas terríveis, fiz vários abortos, já envolvida na religião. Lembro uma certa vez que eu desobedeci uma das entidades, porque eu não poderia fazer uma oração a qual me ensinaram meses antes na igreja evangélica. E eu fiz essa oração. E eu lembro que eu fui para um acerto, né? Dentro do terreiro, para a pedra, que eles chamam pedra do concerto. E ali eu lembro que eu fui para essa pedra, eu bati a minha mão, sangrava, tive roupa rasgada, e ali o meu esposo interferiu e saímos. Eu saí de lá, ele me tirou de lá.
Ali eu pude ver um lado da religião, cultura, como alguns falam, que é obscura, é triste, é dolorido. Tem alguns vídeos ainda no canal do YouTube. Ali tinha um ritual de espinhos de tucum, muito que as pessoas se encostavam e os tucuns entravam no corpo, na cabeça. E eu comecei a temer e ter medo daquela situação, porque eu já tinha vindo de uma vida toda desestruturada. Cresci meio à droga, mas eu escolhi não ser drogada. Cresci meio à bebida, mas eu escolhi não beber. Eu fazia de tudo. Eu vendia a droga, mas eu não usava droga. Eu vendia a bebida, mas eu não usava a bebida. E as coisas que eu olhei dentro daquele lugar, começou algo dentro de mim falar que estava errado. E foi aí que a gente conheceu uma pessoa, o meu esposo, que nós ainda não éramos casados, e ele montou a boate, né? Não posso falar o nome da boate. E lá no Maranhão eu gerenciei essa boate, e meu esposo era o DJ. E dentro dessa boate, que era uma boate homossexual, ficou mais aflorido em mim algumas coisas, algumas questões. E ali a gente começou numa guerra dentro daquele local. Começamos a se agredir um ao outro. E naquele meio aquela boate, eu ia lá pro local, pro terreiro, pra loja. Eu pegava banhos, jogava na loja. Eu fazia rituais para dar mais pessoas, para entrar mais dinheiro. E nisso a minha vida estava muito mais destruída de quando eu estava lá em Brasília. E foi nesse meio termo que eu comecei a, dia de domingo, frequentar a igreja. Visitava a igreja de vez em quando. E em meio a isso, meu esposo, ele começou tocando, e quando ele olhou para trás, ele olhou algo que ele não sabe explicar até hoje, e ele caiu. E eu lembro que ele ficou 8 meses babava com uma doença, e tanto a mãe dele quanto a mãe de santo faziam os trabalhos para ele recuperar. E certa vez ele virou para mim e falou assim: me leva naquela igreja que você fala, me leva naquela igreja que você vai de vez em quando. E eu falei para ele: na igreja evangélica. Ele é na igreja evangélica. Eu falei: na igreja dos crentes? Ele é dos crentes. Eu falei: tem certeza? Ele falou: tenho. E ele não, ele já estava, ele era totalmente, já só vivia tomando remédios. Para quem não entendeu ainda, essa boate era uma boate GLS, era uma boate de homossexuais, tá? A qual ela ainda tem tudo dela no YouTube. E foi lá que ele caiu em depressão. Ele já estava, ele bebia muito, usava muita droga. Aí foi que eu levei ele nessa igreja. Numa das crises, eu falei: vou te levar hoje. Botei ele no carro e levei. Quando ele não tinha força para nada. De repente, quando pisou na porta da igreja, ele ficou em pé. A pastora que estava lá no altar, que Deus escolheu poucos meses para o Senhor, ela vira para ele, começou a apontar e falar a história dele, e ali ele ficou desestruturado, apertou a minha mão e dizendo assim: hoje eu vou te matar, porque tu contou a minha história toda para essa mulher. Sendo que eu estava com tanta vergonha dela que eu fiquei muito tempo sem ir na igreja. Em meio a tudo que aconteceu, ele entrou, caiu lá, teve o trabalho de libertação, tudo na mesma noite. E aí, quando ele levantou, depois da obra de libertação, ele falou, ele achava que ali era tipo um terreiro de macumba. E ele falou assim: aqui que eu vou servir. Aí ela virou para ele e falou assim: não, aqui é uma igreja. Aí ele falou assim: não, a mãe de santo que me derrubasse, eu ia frequentar. Eu nunca caí no terreiro de macumba, então eu vou ter que frequentar aqui. Aí ele começou o trabalho de libertação dele. Durante isso, ele ficou na igreja evangélica. Eu optei continuar na boate. Eu optei continuar trabalhando. Eu optei continuar a vida que eu levava. Porque eu queria dinheiro, eu queria crescer, eu não queria ter a vida que a minha família tinha. E eu não queria ter uma família.
Eu queria simplesmente pensar em mim mesmo, viver da minha maneira. E ele começou a orar por mim, pagar preço mesmo. Eu lembro que foi 1 ano e 2 meses orando. E uma certa vez eu procurei ele e foi nos feita a proposta de casamento, nós casamos, eu engravidei. E quando eu engravidei, foi quando começou na minha mente o questionamento. E agora? Família não existe. Essa palavra família é mentira. Família, amor familiar, amor de pai, amor de mãe, isso não existe. Eu não tenho amor nem para mim, como eu vou amar uma criança. E ali eu lembro que eu comecei a fazer os primeiros abortos, eu fiz um atrás do outro, vários. Mas passou um certo tempo, eu tive que fazer uma escolha. E eu escolhi seguir Jesus. Amém. Eu escolhi esquecer tudo que eu passei. Eu escolhi esquecer os traumas, os abusos sexuais. Eu escolhi esquecer as palavras de maldição da minha mãe, do meu pai. Eu falei assim, meu esposo está bem, está servindo, eu também quero esse Deus. Amém. E eu lembro que eu saí da boate, a gente morou muito tempo dentro da igreja, depois a gente não podia mais morar na igreja e a gente começou a morar na rua. Em meio a morar na rua, a gente morou numa casa onde eu tive já o meu terceiro filho, e era um quartinho, e a gente ficava a noite todinha aquela brigando, quem não ia dormir, porque os ratos saíam da terra, faziam buracos. Eu lembro que uma vez tinha um rato, teve os seus ratinhos dentro de um becinho, que era uma caixa, né? E eu botava ali, eu comecei a chorar e dizer, nem quando eu era do mundo, eu nunca passei isso. Meu pai, mesmo sendo traficante, não me faltava nada. Mesmo aquelas pessoas que me abusavam, eu tinha o que eu queria. E agora aceitei Jesus e vivo essa vida miserável, sem ter um leite para dar para os filhos, ratos morando em cima da gente. E eu comecei a duvidar de se valeria a pena servir a Deus. Porque quando era da outra religião, não faltava nada. E ali nós começamos a passar muita necessidade. Começamos a mendigar, morar debaixo de paradas, com 3, 4 crianças já. E eu já, sem saber mais o que fazer, que eu dizia, essa é a vida que eu vou levar? Essa é a vida que eu vou dar para essas crianças? E eu lembro que essa pastora, ela falou que Deus ia mudar a nossa história. E foi que levou um servo de Deus lá em São Luís do Maranhão, o nome dele é Adeilson, e ele nos fez a proposta de vir embora para Brasília. Ele não sabia que eu era de Brasília. Há pouco tempo nem meu esposo sabia que eu tinha alguns parentes em Brasília, porque era um passado que eu queria apagar, esquecer. E a gente veio para Brasília. E eu lembro quando ele chegou para ficar na nossa casa, ele precisou usar o banheiro, e eu disse para ele, é ali. Só que o banheiro era um buraco. E ele olhava para cima, os ratos assim caindo em cima dele, ele olhava para o chão, os ratos, e ele dizia, isso não é vida. E nos trouxe para Brasília, junto com alguns pastores, montou uma casa, mobiliou e nos trouxe. Eu acho que eu já tinha uns 6 filhos, 6 a 7. Passamos muita baque aqui em Brasília, porque eu não queria que as pessoas soubessem que eu estava aqui. Eu não queria que as pessoas soubessem a vida miserável que eu estava levando. E quando chegou aqui, Deus começou a mudar a nossa história. Foram 3 anos de sofrimento aqui, sendo despejado, sem ter onde morar, sem ter comida, sem ter casa, de entrar em casa e não ter um leite para dar para as crianças, não ter um cuscuz, ter que fazer uma água de açúcar. E a gente pegava caixa de jujubas e saía para vender. E Deus foi mudando a nossa história aos poucos. Foi quando eu comecei a
usar a minha história que eu tinha passado para motivar outras pessoas, outras mulheres, outras meninas. E um pastor olhou para mim e falou assim: vocês vão ser pastores. E eu falei: a gente, pastor, a gente não sabe nem falar. Ele eu vejo vocês ganhando muitas almas para Jesus. Amém. E nisso eu já tinha o quê? 10 filhos. Uma mulher que fez tanto aborto, que odiava a família, já estava na contagem de 10 filhos, 10 crianças, totalmente dependente minha e do pastor Ioannis. E a gente montou o projeto, né, que é da dança, para, através do meu testemunho, eu sento com elas, as meninas da comunidade, e começo a conversar sobre abusos sexuais, sobre drogas, sobre tráfico. Eu começo a falar para elas que, independente da dor que esteja passando, nós precisamos nos curar para ser curada. Amém. Nós precisamos aceitar a nossa história. E foi o que eu fiz. Eu aceitei a minha história. Eu escolhi não contar minha história chorando. Eu escolhi não abaixar a cabeça. Eu fiz uma escolha na minha vida. Não é porque eu fui criada no tráfico que eu tinha que ser traficante. Não é porque eu fui criada em meio a drogas, a bebidas, prostituições, que eu tinha que levar essa vida. E foi aí que eu conheci o pastor Samuel Mariano. E ele ouviu a minha história e me deu uma oportunidade de participar do projeto Quero Almas, a qual é lá em Quinjingue, na Bahia, o maior projeto social dele. E ali ele começou a me ajudar financeiramente, espiritualmente e ministerialmente. E eu comecei a entender verdadeiramente quem era Deus. Eu comecei a entender quem era Lene. Eu era um projeto de Deus. Amém. Que o diabo tentou dizer que era falido, que não tinha jeito. Por várias vezes tentei um suicídio. Por várias vezes tomei medicações. Tentei me enforcar. Tentei me cortar. Até hoje, se disser assim, Lene, você lembra dos estrupos? A gente sempre lembra. Você lembra dos maus tratos, dos gritos dentro da sua casa? Lembro. Você lembra das vezes que você tinha que entrar dentro de presídio com droga dentro de você? Lembro. Você lembra quando as pessoas te chamavam de lixo, de rato? Rata? Lembro. Você lembra de cada livramento que Deus te deu na madrugada, quando você tinha que se prostituir, vender o corpo para se manter viva? Lembro. Só que eu me escolhi hoje ser curada. Amém. E viver o novo de Deus. Amém. Hoje eu sou pastora, mãe de 12 filhos, casada há 25 anos, cuido de meninas com histórias parecidas com a minha, ajudo mulheres que acham que não existe o projeto família, é mentira. E não é mentira, não é uma farsa. É uma verdade. Hoje eu me considero uma microempresária, né? Começando agora a vender camisas. Amém. Pastora, se a senhora tem uma vida boa, eu tenho uma vida firmada em Deus. Amém. Eu tenho uma estrutura baseada em Deus. Eu ensino os meus filhos o que é ter e agradecer e o que é não ter e agradecer. Sim. Hoje, quem é Lene? É alguém que escolheu ser curada. Para poder curar alguém. É alguém que escolheu falar que Deus ainda muda história. Amém. E eu sei que no nosso mundo, Brasil afora e fora, há milhares de Lene por aí. Estão apanhando de maridos, sofrendo abusos sexuais, se acabando em drogas, bebidas. Mas se permitir uma oportunidade só para o céu, aleluia,
ele pode mudar a história de muita gente. Verdade. Porque não há nada que vá apagar o nosso passado. Sim. Mas nós temos uma esperança em Cristo. E hoje eu digo para mim, quem é Lene? É uma mulher forte, que nunca precisou usar da sua dor para ganhar nada de ninguém. Amém. Nunca precisou usar do que passou para dizer que o outro é fraco. Sim. Eu aprendi na minha caminhada que quando nós escolhemos aceitar quem somos, Deus entra e muda a história. Amém. Verdade. E eu escolhi aceitar a minha história. Sim. Órfão de pai e mãe, sem vô, sem vó, sem tia. Criada totalmente nas ruas, aprendendo a matar um leão por dia, porque quem vive na rua não é brincadeira. Sim. Mas hoje eu escolhi olhar para o alto e dizer, eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia, glória a Deus. E por fim ele se levantou ao meu favor. Amém. E eu vivo um dia a cada dia, agradecendo a Ele. Sim. Pela minha história, pelos livramentos que eu tive. Sim. Pastora, e o seu pai? Você perdoou? Meu pai eu perdoei. E a sua mãe? Perdoei há poucos meses. E os seus irmãos? Eu entreguei na mão de Deus. Qual é o seu arrependimento, Lene? Não ter deixado Deus mudar minha história antes. Porque se eu tivesse dado a oportunidade a Deus, na primeira vez que alguém falou dele para mim, através de uma mulher chamada Galba Carneiro Leite, eu acho que a minha família teria tido uma oportunidade diferente. E quem escreveu a tua história, Lene? Glória a Deus. Foi ele. Ele é o autor da minha vida. Amém. Ele é o autor de tudo que eu sou hoje. Eu sou grata pelos meus filhos. Os meus 3 primeiros filhos, eu não tinha afeto. Eu não conseguia abraçar, não conseguia dizer te amo. E hoje eu estou tentando a cada dia mudar isso. Os meus filhos entram, tomam banho e dizem, mãe, te amo. E antigamente eu me calava, hoje eu digo, eu te amo mais. Eu não conseguia dar um abraço. Hoje eu consigo. Você esqueceu tudo que passou? Não, a gente nunca esquece. Mas a gente aprende a viver com a nossa história. Glória a Deus. Porque a nossa história pode ser força para alguém que esteja do outro lado, passando por algo, dizendo que não tem mais jeito. E tem. Sempre haverá uma saída. Porque quem faz a escolha das nossas vidas somos nós. Amém. E eu escolhi ser forte e guerreira. Eu fiz a minha escolha em Cristo Jesus. Glória a Deus. Faça a sua também. Que lindo. A senhora mencionou um projeto com o pastor Mariano, né? Como é que funciona esse projeto, pastora? O Samuel O Mariano, Samuel Mariano. ele tem um projeto Quero Almas Sim. e ele arrecada brinquedos, alimentos e leva para as cidades mais carentes, Sim. para Colombos, tribos. Agora ele está com um projeto lá dentro de Quinjinga, em Bahia, onde todo ano ele faz grandes eventos lá, levando cestas básicas. É uma cidade muito pobre lá da Bahia. Não tinha água e ele conseguiu fazer aqueles poços lá. E vive totalmente de doações. Sim. Então, se você quiser fazer uma doação para o projeto Quero Almas, 6191 037174, coordenadora Daniele, daqui de Brasília, que é responsável também pela coordenação de Quijingue.
E esse projeto Samuel Mariano nasceu para ajudar crianças. Tem psicólogos, tem assistente social, tem dentista, tem enfermeira, todo tipo de ajuda esse projeto ele tem. Amém. Qualquer tipo de necessidade ele ajuda. Ele já ajudou com casa, ele já ajudou com carro, ele ajuda com psicólogos, e lá tem várias lanes como eu lá dentro da Bahia. Não só na Bahia, em todo o nosso Brasil. Que benção, que tremendo o teu testemunho. Eu tô chocada. Pastora, para a gente encerrar, eu queria lhe fazer uma pergunta. Tem, assim, alguma experiência que a senhora teve com Deus? Aquilo que marcou sua vida, que a senhora gostaria de contar? Tem alguma coisa que a senhora se lembra nesse momento? Aquele que falou assim, não, isso aqui, sabe, é inacreditável, somente eu que vivi para acreditar que foi Deus que fez. Teve. Lá em Belém, quando eu fui levada para o acerto, Sim. eu tinha ganho aliança, e essa aliança era da esposa do traficante. E a pessoa que tinha feito a denúncia me entregou a aliança. E eu botei a aliança, era um anel, na verdade, bem bonito, tipo brilhante. E essa pessoa mandou ir lá na casa dessa pessoa deixar uma encomenda. E quando eu cheguei lá, né, com o anel que ele viu, ele já sabia que eu tinha entrado na casa. E dali eu já fui levada arrastada, já fui apanhando, puxando pelo cabelo. E ali mesmo, sem eu conhecer quem era Deus, eu disse, Deus, se tu me livrar daqui, eu vou te servir. Amém. Eu fiz uma oração errada, porque o Deus que eu conhecia foi o Deus que o meu pai apresentou. Só que ele lá já sabia que eu estava falando dele. Porque eu lembro que eu dizia assim, aquele que habita, aquele que habita, aquele que habita, e chorando e gritando, e naquele auge assim que eu já ia morrer, que não tinha mais jeito, uma pessoa ficou com pena e falou assim, foge, eu vou te dar cobertura para ir embora. E eu achava que quando eu virasse as costas, eu ia tomar tiros. Porque é impossível sair e entrar para o acerto, porque tudo já dizia que eu tinha roubado o anel e que eu tinha feito a denúncia. E eu vi ali o agir de Deus exatamente quando aquele homem falou assim, é impossível passar carro nessa BR, mas se passar, você pode ir embora. E passou um ônibus, Amém. Parou para o menininho fazer xixi, e ali eu entrei desesperada, pedi pelo amor de Deus e consegui, fomos embora. Amém. E ali eu vi o agir de Deus. E eu já estava sem força, toda ensanguentada, arrebentada, a metade do cabelo já cortado. Quando eu cheguei lá do outro lado, eu vi o segundo livramento, porque quando elas me viram no beco, elas já vieram me dando as facadas, e eu já caí ali sem consciência nenhuma, e quando eu acordei, já estava dentro de um lugar no mato, sendo cuidada lá por uma senhora, que eu não sei até hoje quem era, as feridas, e ali eu pude ver o livramento de Deus mais uma vez. E quando eu não tinha como sair daquele lugar para ir embora, e Deus fez uma situação que hoje eu sei que foi Deus, um traficante depois de 30 dias que eu estava já sendo curada, ele falou, vai entregar esse dinheiro. E eu peguei o dinheiro errado que eu fiz e paguei passagem e fui embora para São Luís. Então eu vi que Deus me deu 3 livramentos exatos, sem nem eu conhecer ele. Sim. A senhora teve uma cura também, né, pastora? A senhora recebeu uma cura da parte do Senhor? Entre os abusos sexuais, tinha um deles que ele morreu de HIV. E na minha mente, eu tinha essa doença. Na minha mente, ele tinha me passado. Eu não sei explicar, porque eu só tinha 6, 7, 8 anos na época. Foi aqui em Brasília. Eu não sei se os abusos, ele não chegava até o fim, não sabia distinguir, ou se Deus me poupou. Né? Eu sei que quando eu tive a minha primeira filha, que eu fiz os exames, eu não tinha. Amém. E essa mesma pessoa tinha tido já com a minha mãe morreu de HIV, tomou aquela droga
de ser Injetada, né? injetada com meu irmão morreu de HIV e eu sofri abusos dele direto, né? Eu deitava numa ponta assim, ele ficava assim, e as pessoas eram conscientes do que estava acontecendo porque ele pagavam elas ao redor. E para honra e glória do Senhor, eu tenho certeza hoje que foi livramento de Deus e eu não tive essa doença, Sim, não tenho, que né? bênção. Então eu tenho certeza que foi uma cura de Deus na minha Amém. vida, um livramento, e Deus me poupou de alguma forma Sim, e Ele não permitiu que eu carregasse sim, essa doença na minha é vida. verdade. E hoje a senhora é pastora, a senhora lidera uma igreja ou uma pastora itinerante? Eu sou pastora itinerante, saio viajando contando meu testemunho, mas eu sou pastora de igreja, pastorei 2 igrejas junto com meu esposo, Sim. nosso presidente apóstolo Júnior Custódio, Ministério Nova Uhum. Visão, e hoje eu trabalho com denúncias de crianças que sofrem abusos sexuais, eu trabalho também na área de descobrir onde está acontecendo os abusos para fazer as denúncias, e tem um projeto, né, as meninas do Ministério de Dança, a qual maioria entra na dança, a gente faz a sala de adoração, elas escutam a minha história e elas começam a se abrir. E a gente está começando a entender e a identificar os casos de traumas, abusos e maus tratos dentro da casa e dentro da família. E o que é mais interessante, que a maioria dos abusos sexuais não é fora da casa. Verdade. É de vizinho, de tio, de irmão. E maioria dos que eu fiz a denúncia é dos próprios É pais. verdade. Uma realidade que a gente vivencia isso na minha cidade onde moro. Eu sou assistente social, né, e trabalho em um setor chamado CREAS. E na maioria das denúncias, 90%, infelizmente, os abusos são cometidos né, no seio da família, né, intrafamiliar. Então, isso é triste, né? Uma realidade triste. Falamos muito sobre isso na entrevista com a pastora e senadora Damares Alves, uma realidade que o nosso país enfrenta, uma quantidade alarmante, né? Mas graças a Deus que existe essas pessoas tão corajosas como a senhora também, uma delas, né? Que a senhora falou que a senhora investiga. Isso, inclusive, é um perigo, né, pastora? Em algum momento já recebeu alguma ameaça, alguma coisa? Porque existem pessoas Várias. que, né? Você já teve, pastora, esse A gente fez uma incidente? denúncia grave há poucos tempos de um rapaz de 17 anos que abusou de uma criança de 4 anos. E a mãe e a família foi na porta da igreja para me bater, dar tiros, Sim. mas eu tenho plena certeza que o Deus que me livrou de coisas piores, Amém. ele vai guardar a minha vida. Amém. As pessoas vêm até a mim, é uma coisa tão incrível, elas vêm até a mim, escutam a sala de adoração, escutam a minha história, a gente consegue conversar como são a maioria dos abusos sexuais, e as pessoas se identificam, criam confiança e começam a falar. Só que uma realidade que a maioria da criança que sofre abuso sexual, ela só revela depois que ela tem firmeza e confiança nas pessoas, e Sim, geralmente depois dos 18 anos. verdade. Nenhuma confessa antes, porque a família não acredita. Sim. Eu vi que a senhora está com essa chave em mãos, né? É. É algum significado, pastora, para a senhora, essa chave? Essa chave eu ganhei tem muito tempo, e ela é de Israel. Amém. E a pessoa que me deu ela falou que estava me dando porque Deus estava abrindo várias portas na minha casa, na Amém. minha vida, na família, no ministério. E ela falou que onde eu fosse, por mais que não houvesse mais tinta nela, era para mim sempre estar tomando posse Amém. dela. Glória a Aí ela Deus. encerrou para mim dizendo: ele tem a chave da porta que só ele abre Amém. e da porta que só ele fecha. Verdade. E ela entregou na minha mão e disse: as portas que ele abrir, só você tem poder de fechar. E eu peguei ela como um ato de fé, Sim. porque eu sei que Deus tem feito grandes coisas na minha vida. Amém. Glória a Deus, pastora. Que bênção. Para encerrarmos, eu queria que a senhora deixasse uma palavra para quem está nos assistindo. Alguma coisa que o Espírito Santo tocou em teu coração. Eu me identifico muito, muito mesmo com a história de Ana. Sim. Ana era desacreditada, zombaram dela,
as pessoas diziam que jamais ela ia conquistar algo. E eu me identifico com a história de Ana porque no seu último momento, que não tinha mais esperança, o que Ana faz? Ela já tinha orado, ela já tinha pedido, ela já tinha clamado, só que ela começa a chorar. Amém. E há 2 anos atrás, eu fiz uma oração a Deus no canto da minha cama, dizendo: Senhor, eu faço a tua obra com excelência e eu quero continuar fazendo. Amém. Mas eu não quero que nunca mais eu entre dentro da minha casa e não ter nada para me oferecer para os meus filhos. Uhum. E eu lembro que essa oração que eu fiz a Deus não foi de lábios, foi chorando, Amém. desesperada. Porque por mais que eu tente, as pessoas às vezes ferem, não entendem o propósito como hoje. Pastora, porque você tem 12 filhos? Eu tenho 12 filhos porque eu fiz muito aborto. E eu me arrependo disso e carreguei essa culpa durante anos. Então, cada filho que Deus me deu era uma forma de eu dizer: Deus me perdoou. Aleluia. Deus me perdoou. Deus abriu a minha madre. Porque só Ele tem o poder de abrir a madre e fechar. Aleluia. E eu me identifiquei com Ana porque eu entendi o poder da oração com fé. Por mais que não saia palavras, ore, clame, busque. Não desista. Não desista da tua casa. Não deixe a tua família fracassar. Aleluia. Não desista de dizer te amo, dar um abraço. O que você puder fazer por alguém hoje, faça. Mas primeiramente pela sua família, pelos seus filhos. Primeiramente para quem está do seu lado. Tenha a escolha sempre na sua vida de fazer o bem. Aleluia. Se um dia te fizerem mal, retribua com bem. Jó, ele orava pelos seus inimigos e pelos seus amigos. E Deus o abençoou dobrado. Então essa é a palavra que eu deixo para você. Viva a sua vida chorando de rir. Por que chorando de rir, pastor? Porque a nossa vida, querido, todos os dias é uma luta, é um choro. Mas coloque sempre um sorriso no rosto. Porque quem quer ver você de cabeça baixa, jamais vai entender esse sorriso no rosto. É verdade. Só Ele. Por isso, viva sorrindo e chorando. Aleluia. Viva a vida chorando de rir. Aleluia. Jesus. A senhora falando aí dos seus filhos me fez me lembrar algo. É um número profético, né, pastora? 12 filhos, 12. as 12 tribos, né, de Jacó. Os filhos de 12. Jacó. Que lindo. A minha pastora Galba, que quando eu aceitei Jesus de verdade, que a gente não tinha onde morar, ela botou eu e meu esposo para morar na parte de cima da casa dela. Ela nos vestiu, ela nos alimentou junto com a sua filha, a pastora Kátia Kiane. E uma vez nós estávamos na mesa do tabernáculo, porque eu aprendi as coisas da Umbanda com um livrinho, um caderno, aprendi a cantar, aprendi a fazer as rezas, aprendi a fazer o errado. Uhum. Então ela sentava comigo e me ensinava os salmos e os louvores. Sim. E um dia ela falou assim: tu vai ser mãe de multidão. Eu falei: Eita, não. glória. Aí ela falou assim: tá bom, as 12 tribos. Oh! Eu não entendia nada da Não Bíblia. sabia que era isso, né, pastora? E eu tive tive o 11º filho, 11. Aí eu falei: ih, Chega. acabou. Aí marquei a cirurgia. Quando eu fui para a mesa de cirurgia que fiz o exame, estava grávida do Noah. Fechei nos 12. Meus 12 filhos, todos são da igreja. Glória a Todos Deus. conhecem Jesus. Amém. Eles tocam violão, teclado, cantam, pregam, Que bênção dançam de Deus. e fazem evangelismo comigo nas ruas. Eu pego Glória a absorventes Deus. novos, shampoos novos, meias novas, cobertor novo. E toda sexta-feira nós estamos entregando para os moradores de rua, mas o meu público é as mulheres de rua, Glória porque a Deus. muitos anos eu andei lá na rua, toda suja de sangue, as pessoas me chamavam de louca, Sim. zombavam de mim. E hoje eu não consigo passar por alguém lá na rua e entregar algo. E eu sempre Sim. tenho o meu pacotinho de absorvente, escova de dente, para abençoar uma mulher moradora de rua. Então, Glória a querido, Deus. quando você vê alguém lá, não julgue não. É Porque eu verdade. morava lá porque eu não tinha outra opção. Mas eu não roubava, eu não matava. Amém. Eu simplesmente escolhi não ter a vida que a minha família teve. Amém. E para isso eu tive que passar um processo. Processo hoje que eu sou muito grata por ser a Lene que eu sou hoje. Amém. Pastora Lene Lopes, em nome de Jesus, pregando Glória a palavra do Deus. Senhor. Aonde Ele manda, eu vou. É isso aí, pastora, como foi bom te ouvir.
valeu a pena ter me deslocado lá do... Gente, eu estou muito perdida aqui em Brasília. É uma cidade muito diferente. Achar endereço aqui é muito diferente. Então, para que você que conhece Brasília, eu estou lá no plano piloto. É assim que vocês falam? Isso, E estou aqui em um local bem distante aos redores de Brasília. Taguatinga. É, muito longe, né? Para ter vindo ouvir o seu testemunho. Engraçado que não foi nada planejado. Não, Eu entrei para falar com Nara, que é assessora do pastor Marco Feliciano, e lá te encontrei, nem nos olhamos. não. Né? E aí eu falei, gente, essa mulher é pastora, eu quero falar com essa mulher. Eu preciso falar com essa mulher. E fiquei, vou, não vou, e tive a coragem de abordar a senhora, e aqui estamos. Glória a Deus, e louvo a Deus pela tua vida. Que Deus continue abençoando tua casa, tua vida, teu ministério. Que Deus continue, assim, te honrando, porque eu sei que Ele tem te honrado, né? E como a senhora falou, mesmo em meio à dor, porque Cristo não nos prometeu uma vida feliz, sem nenhuma aflição aqui na terra. Não é isso, teremos isso na glória. No mundo tereis aflições, assim Ele disse, mas tem de bom ânimo, né? Eu venci o mundo. Então, nós que somos cristãos, nós temos que entender que a nossa vida não é um mar de rosas. E nem mesmo assim Mas a ele gente cuida. adora, mas Ele cuida. Porque hoje eu tenho a minha Ele casa, cuida. eu tenho camas para meus Exatamente. filhos, tenho o meu carrinho, Exatamente. e ele cuida. Deus é Quem perfeito. dormia debaixo das paradas, nas ruas, hoje tem sua Glória a casinha, Deus, né? glória Então a ele Deus. fez. É verdade, é verdade. É que existem pessoas que a senhora falou, né, no início, no meio da sua entrevista, sobre gratidão. Existem pessoas que não agradecem, né, pelo que tem, né, não dá, Isso. né, não agradece ao Senhor por aquilo que tem, porque eu tenho certeza que, ainda que a senhora não alcance um palacete aqui na terra, mas na glória o seu palácio lhe Eu aguarda. creio. Estou trabalhando para isso. Amém. E eu estou muito grata. Viu, pastora? Obrigada. Que Deus continue te abençoando. Tá bom, minha amada? Pessoal, muitíssimo obrigada por ter assistido até aqui essa entrevista. Eu tenho certeza que vai edificar muito a tua vida. E eu queria te pedir, você que está assistindo, que chegou até aqui, que não é inscrito em meu canal, por favor, se inscrevam, comente, compartilhe ao máximo. E lá no meu Instagram também é Cristiane Cunha. Esse engajamento, a plataforma compreende que é importante e vai encaminhar mais pessoas. Então, vamos compartilhar a palavra do Senhor. E você fazendo isso, você vai estar também contribuindo para o reino do Senhor. E a pastora Lene também vai deixar aqui, né, as suas redes sociais. Pode dizer, Isso. pastora? É pastora Lene Lopes, tanto no Instagram quanto no canal do YouTube. Amém?